Aleluia. Boa noite, amados. Paz seja convosco. Estamos aqui mais uma vez, mais uma noite, onde nós estamos aqui para compartilhar uma palavra de Deus para as nossas vidas. Eu creio que Deus ele tem coisas grandes, especiais para nossas vidas, e eu creio que nada vai nos tirar da presença de Deus. Eu estou aqui nessa noite para compartilhar uma palavra de Deus. Nessa noite, na nossa igreja aqui em Farroupilha, Igreja Missionária Templo Farol, nós iríamos estar cultuando, mas como foi liberado hoje, a gente achou muito em cima para comunicar aos irmãos para voltar a cultuar. Então, nós decidimos fazer a live hoje e voltar no domingo. Então, eu vou dar um tempo para você que está chegando aí, para nós depois estarmos orando e colocando nossas vidas diante de Deus. Convida, compartilha essa mensagem. Não é porque a gente está aqui, mas compartilha essa palavra de Deus com alguém. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas nessa noite. Glória a Deus. Cheio da paz para o Senhor, para a irmã Marcelete, para a pastora Nathalie, que já está aí com nós, para a Isabela, lá de Santa Maria, para o Anderson, nosso sobrinho de Santa Maria. Vá convidando as pessoas, vá lembrando as pessoas, porque às vezes por causa do dia a dia a gente acaba esquecendo daquilo que nós temos, o compromisso com a palavra de Deus. Então eu vou dar um tempo, nós vamos estar escutando um louvor, vou dar um tempo para você chegar e compartilhando essa palavra de Deus para nós caminhar um pouquinho mais a noite de oração. Aqui na igreja nós colocamos na terça, não que isso é um ritual, mas a gente colocou que na terça-feira seria o nosso culto de oração, intercessão e adoração. Deus colocou uma palavra no meu coração sobre oração hoje, e eu creio que nós vamos caminhar na palavra de Deus. Eu creio que Deus tem algo especial para nossas vidas. Amém? Quem crê nisso, vá dando um glória a Deus na tua casa, vá convidando os teus filhos, diga para eles que esse horário é horário de nós sentarmos na mesa, de comunicarmos a palavra de Deus, de sermos boca de Deus em todas as horas. No momento de luta, de vitória, de escassez, de bonança, Deus está sempre nos abençoando, tocando as nossas vidas. Então, te convido nessa noite, você que já está aí, já tem mais de 11 pessoas, é que hoje eu não consigo ver o nome de cada um que está aí compartilhando, porque eu não consegui colocar o celular em posição de pé, ele está deitado, daí não aparece para mim, mas depois nós curtimos, nós respondemos as suas perguntas, ou aquilo que você está colocando aí. Amém? Já tem bastante gente com nós aí, compartilhando. Tem 13 pessoas com nós. E eu creio que essas pessoas vão ser alcançadas pela glória de Deus, pela presença do Senhor. Então, nessa noite eu convido você a abrir a tua Bíblia. Pega a palavra de Deus e abre em Tiago, capítulo 5. Abra a palavra de Deus em Tiago, capítulo 5, para nós estarmos caminhando na palavra de Deus. Amém? Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. Nós vamos estar escutando um louvor de adoração e vamos estar orando, colocando a nossa vida, a nossa casa, a igreja a qual nós congregamos na presença de Deus. Amém, queridos? Pai, convido você a fechar os teus olhos na sua casa, vamos orar. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Primeiramente, nós te agradecemos, primeiramente nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos, te pedimos que o Senhor venha dirigir nessa noite este culto online,
Essa noite de oração, de intercessão e adoração na Tua presença. Nós sabemos que nós somos adoradores em todo o tempo, nós somos intercessores e somos pessoas que precisamos, necessitamos de orar diante de Ti. Eu oro nessa noite, Pai, coloco cada irmão, cada irmã que já está aí com nós, ligados, escutando uma palavra de Deus, compartilhando isso que o Senhor colocou nos nossos corações. Coloca a minha vida, Pai, nos dê direção, nos dê sabedoria para lidar com toda situação, Pai, com todo levante, Pai, com toda investida de Satanás, para nos tirarmos da Tua presença. Mas nós sabemos que aquele que habita em nós, como a Tua palavra diz, é maior do que aquele que habita no mundo. Então nós sabemos que o Senhor é grande, que o Senhor é maravilhoso. O Senhor nunca nos dá motivo para nós duvidarmos da Sua presença. Eu oro, Pai, pela igreja aqui de Farroupilha. Eu te peço, Pai, que essa igreja venha crescer em todos os sentidos, Pai. Em sabedoria, que ela venha crescer em graça, em estatura, em povo, Pai, que pessoas venham ser salvas, venham ser alcançadas pela Tua palavra, que ela venha crescer financeiramente, Pai, para que possa alcançar outras vidas. Que está nos assistindo, que seja de outra denominação, Pai, que esteja congregando apenas em outro templo, mas é uma só igreja, Pai. Nós sabemos que há um só povo que vai subir para o céu. Então nessa noite nós oramos, Pai, colocamos a nossa vida, colocamos os nossos sentimentos, aquilo que está no nosso coração, aquilo que é o desejo do nosso coração, para que o Teu desejo, para que a Tua presença, para que a Tua glória se cumpra em nossas vidas. Assim, Pai, nós oramos e abençoamos cada vida, cada casa, cada família, cada pessoa que está aí, Pai, disponível a ouvir a Tua voz, a Tua palavra, Senhor. Nós oramos e agradecemos por cada jovem, por cada criança que se dispôs neste momento para estar contigo, estar na Tua presença. Oramos em nome de Jesus. Amém, amados? Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua casa aí. Vá compartilhando. Vou apenas colocar um fundo aqui para nós estarmos caminhando na palavra de Deus. Que nós possamos nessa noite ser encontrados mais uma vez pela a graça de Deus. Amém, queridos? Abra a palavra de Deus em Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, do versículo 13 ao 18. Aleluia. Santo é Teu nome, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que seja estabelecida nessa noite mais uma vez em nossa casa, em nossas vidas. Amém? Queria ler apenas alguns versículos. Tiago capítulo 5 ao 18, a palavra de Deus diz assim: Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Se está alguém alegre, cante louvores. 14. Se está alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja e estes façam oração. E ele ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhes-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai pelos outros para que serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. 17. Elias era um homem semelhante aos mesmos sentimentos e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos choveu de novo e a terra fez germinar os seus frutos. Amém, queridos?
Amados, tem algumas coisas na palavra de Deus que às vezes a gente passa despercebido. Eu já tinha lido esse capítulo, já tinha visto falar sobre esse capítulo, já li uma vez, e hoje Deus me levou ali mais uma vez, e Ele colocou algumas coisas no nosso coração sobre este capítulo, e eu queria compartilhar com vocês. Eu queria que você palavra, que nós abrisse o nosso entendimento para ouvir algumas coisas, para nós estarmos intercedendo e orando por outras vidas, porque a palavra de Deus, ela nos ensina, e se nós entendermos, ela não apenas para uma igreja, mas para o reino de Deus, para que o reino de Deus seja expandido, para que o reino de Deus seja alcançado. Então eu queria caminhar na palavra de Deus, porque nós tentamos de várias formas, nós tentamos de várias maneiras, em tempo, em fora de tempo, para continuar, como nessa terça de oração que Deus colocou no nosso coração, terça de oração e intercessão. Então Deus ele colocou isso em nosso coração. Por quê? Porque há uma necessidade. Eu falei na outra vez, no culto de terça-feira, há uma necessidade da oração na igreja. Pastor Júnior, há uma necessidade, porque a oração nada mais é de nós ter um tempo, nos tirar. Eu mesmo, hoje eu entendi algo. Eu entendi algo da parte de Deus. Ah, pastor, o que tu entendeu? Porque muitas vezes a gente acha, porque tem vários tipos de oração. E eu hoje, Deus abriu meus olhos para uma coisa. A gente diz, eu vou tirar um tempo com Deus. Mas o tempo nosso com Deus é nós e o Senhor. É o lugar de nós se despedir de tudo aquilo que nos atrapalha. Tempo com Deus, a nossa intimidade com o Senhor, de nós ser fortalecido, ser fortificado em Deus. Nós não podemos levar nada junto com nós. Nada. Como assim, pastor? Esse tempo de intimidade com Deus, nós temos que ir apenas, é nós e o Senhor, no nosso secreto, no nosso aposento, no nosso quarto, onde quer que seja, o lugar que nós temos preparado para Deus. E eu ouvi, através de, olhando alguns estudos, eu vi que Satanás tinha uma ministração que um pastor lá colocou, até o nome dele também é Júnior. Daí ele colocou assim, 3 coisas que Satanás tem atingido na oração da igreja. E uma delas que marcou, eu não vou me lembrar as 3, mas uma delas que me marcou, que estava escrito: um lugar para Deus, um tempo para Deus. 3 coisas: um lugar para Deus, um tempo e um espaço para Deus. 3 coisas que Satanás tem atingido e não tem deixado a igreja preparar para o Senhor. É tirar um tempo para Ele, correto, um tempo necessário com Jesus, com Deus, só nós e Ele. Ter um espaço preparado, um ambiente, um lugar, como eu e a pastora Natália temos aqui, nós temos o nosso quartinho de oração. Tirar um tempo para isso. E ter um espaço para Jesus. Um espaço nosso, porque nós somos morada dele. Nós somos morada do templo, nós somos templos do Espírito Santo. Nós somos o recipiente daquilo que talvez vai mudar muitas vidas. Vai mudar muitas pessoas que estão ao nosso redor. Então essa parte me marcou muito, que era um lugar, um tempo e um espaço. E eu me imaginei nisso, eu falei, mas é uma realidade. Às vezes a gente não tira um tempo necessário, a gente não tem um tempo para Ele, a gente não tem um lugar, a gente não tem um lugar preparado, a gente acha que, hoje tem culto, vamos pegar, vamos beber e pronto. Não, mas Deus quer nos levar em algo, para nós oferecer algo profundo que Ele tem nele. E isso precisa tocar a nossa nação, isso precisa tocar o Brasil, isso precisa tocar em todas as áreas de nossas vidas, porque nós necessitamos disso, desse renovo que vem de Deus, desse renovo que vem da parte do Senhor. Então eu te convido nessa noite a você tirar, antes de nós entrarmos aqui, tira um tempo necessário para o Senhor.
Arrume um espaço no seu coração, na sua vida. Tire algumas coisas que não vão edificar a sua casa, do seu coração. Tire algumas coisas e deixe esse espaço para o Senhor. Para que quando você falar, não precisa preparar, dizer, vamos arrumar uma canção, vamos arrumar algo para entrar na presença dEle. Nós temos que entender, ter uma direção certa, diz que nós nunca saímos dEle. Nós não vamos entrar de novo se nós não saímos. Nós temos que estar 24 horas na sua presença, adorando, exaltando. Mas eu trabalho, mas e o teu pensamento? Adore, eu tenho aprendido muito. Muitas pessoas às vezes usam a internet para tantas coisas. Eu graças a Deus tenho me permitido. Eu tenho aprendido com alguns homens de Deus, homens de caráter, homens que têm uma bagagem para nos ensinar. Eu tenho aprendido muito, E esse homem de Deus esse dia falava que não adianta nós dizermos que somos cheios de Deus, não adianta nós dizermos que somos tratados pelo Senhor e não demonstrar isso em atitude. As pessoas às vezes dizem, a minha igreja está impactada pela presença de Deus. Nós temos que entender que aquele que habita em nós, que habita em nosso coração, ele é manso, ele é humilde, ele tem um caráter de Deus, ele tem algo para nos oferecer que é bem diferente do mundo. Às vezes a gente diz que está tão cheio de Deus e a gente coloca para fora tantas coisas ruins que não é característica do Espírito Santo, que não é benefícios, que não é algo que a gente tira do Senhor. Então a gente tem que abrir os nossos olhos e ver que realmente Deus está mudando nossas vidas e Ele quer entregar algo. Ele quer entregar algo. Mas Ele quer entregar algo para os íntimos. Você tem que ser íntimo dEle para você colher algo dEle. Tem coisas que Ele só vai entregar para os íntimos. E você é íntimo. Eu pergunto para você, você é íntimo do Senhor? Íntimo da sua presença? Porque nós sabemos que muitas coisas vão acontecer. Muitas pessoas estão preocupadas com o hoje, com o amanhã, mas não estão muitas vezes preocupados com aquele que pode mudar o amanhã, aquele que vai fazer algo hoje. Eu, a pastora, sempre como vamos orar, quando a gente ora de noite de mão dada, a gente sempre pede. Eu aprendi isso também, para ser participante todos os dias daquilo que o Senhor vai fazer. Eu peço para Ele, Senhor, nessa noite, obrigado por aquilo que o Senhor me permitiu participar da sua presença, obrigado por aquilo que o Senhor vai permitir eu amanhã. Eu sempre digo para Deus, isso foi algo que eu aprendi também, que para nós pedirmos todo dia para não ficarmos de fora daquilo que Ele está fazendo, ou não fazer algo que Ele não quer que nós fazemos, porque às vezes a gente quer estar fazendo algo que dá certo, mas nem tudo que está certo tem Deus, nem tudo que está dando, que está caminhando, que está indo para frente tem o Senhor. Às vezes é pela sabedoria do homem, às vezes é pelo querer do homem, mas só que Deus está nos mudando o nosso entendimento. E Ele quer, eu creio que Ele tem algo precioso para entregar em nossas mãos. E assim como vai entregar na sua também. Amém? Então eu quero falar algumas coisas que eu preparei hoje aqui, que Deus colocou no meu coração. E a primeira dela diz, acalma. E foi algo que eu precisava de Deus ouvir nessa tarde. E Deus, a primeira coisa, a primeira característica que Ele colocou no meu coração para compartilhar, que eu creio que tem pessoas também que precisam ouvir isso nessa noite, acalma. Acalma o teu coração, acalma, para e pensa que Deus, Ele é o Senhor. Para e pensa que Ele que vai fazer. Se nós, nessa terça-feira, se nós orarmos, se nós adorarmos, nós vamos chegar mais perto dele, mas se nós não adorarmos, se nós não orarmos, Ele não vai mudar quem Ele é. E não pensa que a nossa adoração, que a nossa intercessão e que a nossa adoração, você vai conseguir fazer com que Deus, Ele te ame mais, que Deus, Ele... Não! Isso nos aproxima dEle. A canção que nós cantamos, a oração que nós fizemos diante de Deus, a intercessão que nós intercedemos por outras vidas, Ele não quer isso de nós. Ele quer nós perto dEle. Ele quer que nós sejamos íntimos dEle. Ele quer que nós cheguemos mais próximo dEle para nós saber por que Deus Ele quer que nós chegamos perto dEle.
Por que Deus ele quer que nós estemos pertinho dele, com o coração calmo? Ah, pastor, mas as circunstâncias, o que está acontecendo à nossa volta me tira do foco de Deus, me tira da presença de Deus. Eu sei, a gente passa por isso, a gente já passou por muitas vezes isso, mas só que isso não adianta, nada vai mudar. A Bíblia diz que Ele escreveu sobre nós antes que nós existíssemos. Então tudo que vai acontecer na sua vida já está escrito. Já está escrito. Ah, o que eu estou passando hoje é permissão de Deus? Sim, é permissão de Deus. Eu disse que nenhuma folha cai da árvore sem a permissão do Senhor. Então, a primeira coisa está lá no verso 13, a calma. Vamos ler lá no versículo 13, que diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. E este alguém alegre, cante louvores. Primeira coisa que eu consigo tirar daqui para nós, acalmarmos diante de Deus. Entendermos que Ele pode, apenas com um estralar de dedo, apenas com um pedacinho da sua unha, Ele pode mudar tudo. Mas por que está dizendo isso, pastor? Porque nesses dias a gente tem visto as pessoas estão enfermas, as pessoas estão passando por luta, porque muitas vezes a gente está com a cabeça pensando no que vai acontecer amanhã. A gente fica eufórico, a gente fica preocupado, a gente fica com tantas coisas. E a gente esquece de entender que Deus está no comando. Que Deus Ele é Deus, que Deus não importa o que o diabo e o que o mundo nós, Deus permitiu. Deus Ele vai nos sustentar até o último dia, mas quando nós permanecermos. Por que eu digo isso? Porque a gente às vezes colhe resultado da perseverança em Deus, da perseverança diante do Senhor. Porque Ele diz para nós a calma, Ele diz aqui, ó, calma. Quem está sofrendo, vamos ler de volta o versículo 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça uma oração. Faça uma oração, ore diante de Deus, peça, fala para Ele, Pai, não que Ele não saiba. Ele sabe tudo o que está acontecendo, Ele sabe que tudo que está se passando. Mas Ele diz para nós, calma-te. Se está alguém entre vós sofrendo, ore. O que Ele quer dizer com isso para nós? Se está alguém entre vós sofrendo, fale comigo que eu tiro isso de vocês. Fale para mim que eu posso mudar. Fale para mim que eu posso reverter tudo isso. Por quê? Porque nós achamos, como Deus Ele está vendo, nós achamos que Ele não pode resolver. E Ele pode sim, eu creio no Deus. A gente muitas vezes vive isso. A gente tem que falar, a gente não pode falar daquilo que a gente não vive. Mas a gente vê muitas vezes. Falar para você que é fácil, muitas vezes esperar, não é fácil. Não é fácil. Mas quando a gente consegue esperar até a hora certa, Ele vem e nos toca. Ele vem e muda. Se precisar tirar algo que está querendo afligir você, algo que está querendo sufocar você, algo que está querendo oprimir a sua vida, Ele é Deus para fazer tudo isso. Ele é Senhor para mudar toda a situação. Ele é Senhor para escrever. Eu creio que Ele escreveu para nós amanhã é um dia de vitória. O que está escrito no seu livro não é apenas para que nós venhamos sofrer, para que nós venhamos andar em tribulações, como Ele diz, no mundo tereis aflições. Não é para nós sempre andar aflitos. Então, uma primeira coisa que eu te digo foi que o Senhor falou comigo e eu entendi. Acalma. Não dê ouvidos para o mundo. Saia muitas vezes, desligue. Não que eu estou dizendo aqui, dizendo que você não pode olhar a TV. Não é isso. Sabendo olhar, sabendo usar, isso é bom. Mas muitas vezes a gente tem que desligar. Desligar das notícias do mundo. Desligar daquilo que o mundo está decretando. E entender o que a Bíblia decretou sobre nós. Entender o que a palavra de Deus disse.
O que ela disse para nós, nós vamos vencer. O que ela disse que nós vamos passar, nós vamos ter que passar. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que passar. Nós temos grandes experiências na Bíblia de homens que para chegar onde chegaram tiveram grandes batalhas. Os maiores homens da Bíblia, nós sabemos as batalhas que eles passaram no começo da Bíblia, lá no princípio. José, ele foi vendido pelos seus irmãos. E mesmo assim ele não murmurou. Mesmo assim ele entendeu no decorrer do processo, que nem a gente diz, obedeça, não pule processo, não pule etapas. José ele não pulou, José ele foi batido, ele foi lançado na cadeia, ele foi novamente mentir que ele tinha abusado da mulher. Mas o que ele entendeu? Deus está permitindo e eu vou usar isso para abençoar alguém. Nós sabemos que houve 7 anos de escassez, 7 anos que não produziu nada, e quem é que alimentou todo o povo? Foi José, porque José, ele tinha a revelação de Deus, ele sabia, homem que tinha a revelação de Deus sabia o que ia acontecer amanhã. Por que a gente está eufórico? Porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Por que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã? Porque a gente não está íntimo dele para ter a revelação do Pai para as nossas vidas. No tempo que estava tudo bem, nos tempos que estava em abundância, qualquer um governava, qualquer um era rei, qualquer um era senhor. Mas no tempo que estava passando por dificuldade era José. Era José que sustentava o povo. Depois seus irmãos, ele sustentou seus irmãos. Antes do seu pai morrer, ele viu o seu pai. Seu pai foi até ele, até uma cidade próxima do Egito. Mas entenda que nós temos que entender que o que nós estamos passando, Deus está permitindo. Ou é uma consequência do erro que nós fizemos. Por quê? Porque Ele é Senhor, Ele vai fazer tudo conforme a sua palavra. A segunda coisa, alegra. Alegra. Está no mesmo versículo ali, na parte B, que diz assim: está alguém alegre, cante louvores. Está alguém alegre. Porque a alegria não é que nós queremos ser alegres, não é que nós decidimos ser alegres. A alegria é um fruto do Espírito, é um fruto do Espírito Santo. Então não é que nós decidimos hoje estar alegre. Não, o que habita em nós, o Espírito Santo, ele é alegre. Então como é que nós ficamos tristes? Porque nós estamos olhando mais para a alma, nós estamos dando ouvidos, atenção mais para a alma, para a carne, para aquilo que é palpável. Porque muitas vezes as pessoas, elas adoram algo, elas querem viver em algo, querem adorar aquilo que estão vendo, porque é algo palpável. E depender de Deus, estar diante do nosso Senhor, é muitas vezes pisar em nada. Caminhar e não ver, muitas vezes é saber. Fé é firme convicção. Ter convicção de que Ele é Deus, de que Ele é Senhor, de que Ele vai fazer. Mesmo não vendo com nossos olhos, mesmo não contemplando, nós sabemos, Ele vai ser, Ele vai fazer, vai acontecer. Então creia, se alegre. Ah, pastor, mas não está fácil. Eu sei que não é fácil. Eu sei que muitas vezes dá apenas vontade de se fechar num quarto e ficar sozinho. Mas isso não vai nos adiantar, isso vai mais nos afastar de Deus. Então que nessa noite toda a tristeza que está no seu coração, tudo aquilo que pode estar atingindo a sua casa, até mesmo a sua igreja, aonde quer que seja, que tudo isso se torne em alegria nessa noite. Que toda tristeza se torne em alegria. Que toda a angústia do seu coração seja arrancada nessa noite, para que você dê mais ousadia, dê mais liberdade. Vamos ler lá em Neemias. Aleluia. Abra a palavra de Deus lá em Neemias. Vamos ler Neemias capítulo 8, versículo 10.
Abra glorificando, abra exaltando o nome do Senhor, que Ele tem grandes coisas para fazer em nós. Ele tem grandes coisas para fazer em nossas vidas. Por quê? Porque Ele é Senhor, porque Ele é Deus. Ele preparou esses dias para a igreja. Ele preparou esses dias para que nós venhamos viver na sua presença. Ele preparou esses dias para que nós venhamos entender que tudo isso que está acontecendo é para nós sermos mais íntimos dele. Tudo isso que está acontecendo, que vai acontecer, é para que nós sejamos mais perto do Senhor. Ah, pastor, como chegar mais perto de Deus em tudo isso que está acontecendo? Ele disse que tudo isso ia acontecer. Nós que muitas vezes não lemos a palavra de Deus, nós que muitas vezes não estamos atentos à sua verdade, nós que não estamos atentos para ouvir a voz do Senhor, porque Ele não nos deixou sem saber, Ele não nos deixou sem ouvir a sua voz, Ele não nos deixou sem ser participante daquilo que Ele vai fazer. Então eu te convido nessa noite a dar ouvido à voz de Deus, a dar ouvido naquilo que o Senhor tem preparado para a sua igreja. Por que que eu digo isso? Porque Ele vai mudar a nossa história. Ele sim vai fazer algo para que nós venhamos entender que Ele é que sustenta a sua igreja. Ele é que sustenta o seu povo. Por mais que esteja difícil, não tem o que nós oferecermos, não tem o que nós dizermos se não vir do Senhor. Neemias capítulo 8. Abra a palavra de Deus, Neemias capítulo 8, versículo 10. Porque não tem outra maneira de nós falarmos. Não tem de quem nós dizermos. É Ele. Ele que muda história, é Ele que vai fazer. Talvez tudo isso que está acontecendo, nós temos que pedir para que apenas Ele lance toda essa doença. Tudo isso que está nos atingindo, talvez até o emocional da igreja, o emocional das pessoas. Dizer para Ele, Senhor, lança isso no mais profundo do abismo, nas profundezas do mar, aonde não vai ter ninguém para ser tocado, aonde não vai ter ninguém para ser atingido. Mas só que para nós pedirmos isso, nós temos que ter perseverança. Perseverar até o fim. Perseverar até que Ele venha. Na luta. Neemias capítulo 8, versículo 10. Diz assim: Disse-lhe mais: Ide, comei carne gordas, tomai bebidas doces, enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esses dias é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, o que nós entendemos aqui? O que nós conseguimos tirar para nossas vidas aqui? Que Ele que vai nos sustentar. A nossa força não vem do homem. Eu sempre digo, a força do homem é ilimitada. Nós vamos conseguir andar com a nossa força até um certo ponto. Até um certo ponto a gente consegue. Talvez por algumas experiências que já teve com Deus, com algum conhecimento. Mas o nosso conhecimento, ele é pequeno diante de Deus. Ele é raso diante do Senhor. Então por isso que Ele diz para nós, que nem nós lemos no começo, se você está enfermo, se você está passando por... ora. Por que Ele diz por que a primeira coisa que Deus colocou no meu coração? Acalma. Acalma, por quê? Porque quando acontece algo, porque Ele diz para o povo, hoje talvez Deus está me usando para me falar, não apenas para mim só, ou para você que está aqui, ou talvez daqui a uns dias, alguém vai ouvir essa mensagem. Hoje isso, a pastora Nathalie falou para mim, ela compartilhou isso comigo, ela falou, Pastor Júnior, talvez isso, às vezes a gente não está vendo com os nossos olhos, mas isso deve estar gerando muitos frutos lá na frente. Isso deve estar gerando muitos frutos no amanhã. E Deus, Ele coloca isso claro no meu coração. Ele pede para todo o povo, para toda a nação, acalma-te. Acalma-te, como nós falamos no primeiro. E o segundo, tem alegria, te alegra, que não é o fim. É apenas o começo daquilo que vai se cumprir nas Escrituras do Senhor.
Ele diz para nós: te alegra, acalma. Ele diz para o povo: acalma, porque agora no momento que acontece tantas coisas, as pessoas não sabem nem para onde ir. Mas Ele nos chama para ir para o secreto. E é onde nós vamos ter o resultado concreto, uma convicção daquilo que Ele quer. Muitos estão apavorados, não sabem para onde vão correr, não sabem o que fazer, não sabem o que falar, não sabem o que compartilhar com as pessoas. Por quê? Porque elas estão apavoradas, elas estão tristes, estão querendo se enfiar apenas na caverna. Eu não quero ver ninguém, eu não quero falar com ninguém, eu não quero estar próximo de ninguém. Não, agora é a hora da igreja se levantar. Todo o conhecimento que Deus nos deu, toda a unção que Deus coloca sobre a nossa vida. Cadê aqueles que se dizem que estão cheios? Cadê aqueles que se dizem que estão transbordando da presença de Deus, que Deus está falando com eles? Vamos expressar que Jesus é o Senhor que vai acalmar esse povo. Ele chama a mim, que sou pastor, você que é líder, você que é pastor, talvez está ouvindo essa mensagem. Calma o teu coração e se alegra em Deus. Não apavore a sua igreja, não apavore as pessoas que estão perto de você. Nós vamos morrer, nós vamos... poxa, quem é o Deus que nós servimos? Quem é o Deus que nós estamos declarando todos os dias? Quem é o Deus que a gente bota a Bíblia embaixo do braço e vai no domingo adorar? É esse Deus que agora vai fazer o milagre. É esse Deus que vai entrar em providência em nossas vidas. É esse Deus que vai mudar a situação da nação. Terceira coisa, a cura. Está lá no versículo 14, que diz assim. Vamos voltar lá em Tiago. Vamos voltar lá em Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, versículo 14. Tiago, capítulo 5, versículo 14. Se está alguém entre vós doente, clama, chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração, e ungindo-lo com óleo em nome do Senhor. Deus nos chama a dizer: se você está com enfermidade, ora. Pastor, mas eu quero um milagre na minha vida. A oração. Pastor, mas eu tenho orado há 40, 50, 60 anos. Eu estou até sem força para orar. Mas talvez é nesse momento que Ele vai curar você. Talvez é nesse momento que Ele vai arrancar de você a dor. Talvez é nesse momento que Ele vai entrar com providência e vai fazer um milagre. Porque lá em Isaías, vou abrir lá para você. Aleluia. Isaías 53. Glória a Deus. Isaías 53. Isaías 53, versículo 4 diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então a Bíblia nos declara aqui em Isaías 53, 4, que Ele levou sobre Ele não apenas a cruz dele, todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, tudo Ele levou sobre Ele. Tá, pastor, mas então por que eu estou enfermo? Por que eu estou passando por tanta luta? Por que eu estou passando por tanta dor? Porque às vezes há um tempo de Deus para nos amadurecer. Há um tempo de Deus para moldar as nossas vidas. Para nós entendermos que na dor, nós estamos com dor ou não, Ele é Deus em nossas vidas. Nós estamos no melhor, que Ele tenha nos abençoado de uma forma tal que nós não necessitamos de nada, Ele vai continuar sendo Deus em nós. Porque não muda para Deus Ele tirar uma dor de você.
ou colocar uma dor em você. Não muda, Ele não quer que nós venhamos ficar enfermos. Mas talvez Ele está fazendo isso para nós aprendermos. Ser maduros. Eu sempre digo, o que é para nós passarmos. Não adianta nós se esconder, não adianta nós dizer que vai cair sobre o irmão do lado. Não. Entenda, mas entenda que com Ele é mais fácil. Com Ele você tem um alicerce, você tem uma força. Às vezes Ele está tão impregnado em você, o Senhor, o Espírito Santo, que você esquece da dor. Que você não sente mais a dor porque Ele está. Então eu digo para você, a toda enfermidade, toda luta, toda dor que você está passando, Deus pode mudar isso também. Ele diz aqui, você que está enfermo, o que Ele nos diz? Para os presbíteros colocar a mão, pegar o óleo, ungir vocês e declarar em nome de Jesus. Então uma coisa, como Ele falou ali no versículo 14, se está alguém entre vós doente, chama o presbítero da igreja e este faça uma oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Então eu te convido nessa noite nós fazer esse ato que aconteceu aqui. O que Deus mandou, o que Jesus mandou ele fazer? Se alguém está doente, chama alguém que possa estar com ele, em unidade, um com o outro, orar. Orar para que a enfermidade seja tirada. Então depois do final, nós vamos estar orando. Coloca a mão sobre a tua enfermidade. Não precisa apenas o pastor, o presbítero ir aí colocar a mão em você. Você pode, Deus te deu autoridade para isso. No momento da oração eu peço que você coloque a mão na sua enfermidade, que você coloque a mão onde está doendo, aonde está te incomodando. E eu creio que Deus é poderoso para fazer o milagre. Eu creio que Deus é poderoso para mudar a situação. Por quê? Porque Ele é Senhor. A cura de Deus. A quarta coisa, no versículo 15 e 16. Diz assim: e a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor o levantará. E se houver mantido o pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orais um pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Deus, Ele diz, quando nós vimos, entenda isso nessa noite, quando nós vimos o pecado do irmão, não é para você apontar o dedo, dizer, irmão, você está pecando, você não vai na igreja, você não vai tomar santa ceia, excomungar o irmão da igreja. Não. Eles confessam um para o outro os seus pecados e orem um com o outro. A Bíblia diz, aquele que está caído, aquele que está de pé, cuida para que não caia. E aquele que está convicto, que está firme em Deus, ajude o que está caído. É dias, é o Senhor que nos julga, é o Senhor que aponta o dedo para nós e diz o que nós estamos errados. É dia de nós entendermos que não é tempo de nós apontar o dedo e julgar o irmão. Ah, irmão, mas tu pecou, tu não deve isso, não deve aquilo, não deve aquele outro. Não. Eles confessam os pecados uns para os outros e orem um pelos outros. A Bíblia diz que aquele confessa e deixa, não apenas confessar e cometer o mesmo pecado. Ele diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Ele diz para que nós oramos juntos um com o outro, para alcançar a sua graça. O favor imerecido de Deus para nossas vidas. Nós não merecemos, mas Ele nos dá o seu perdão. Nós não merecemos muitas vezes nem chegar, nem abrir a nossa boca para falar com Ele, mas Ele, com a sua graça, com a sua misericórdia, Ele nos chama para perto. Filho, se tu quer mudar, vem. Se tu quer ter um renovo, vem. Se tu errou, fraquejou, eu sabia que você ia errar. Então vem para perto de mim, venha ter um momento de intimidade comigo, venha ter um tempo que vai ser especial para a sua vida. Eu me lembro, há poucos dias, eu estava lendo lá quando Moisés, Deus manda ele ir lá para tirar o povo do Egito, e ele diz para Deus, Deus, envia outro, mas não envia eu.
Pode enviar outro. Quem o Senhor quiser, mas menos a mim, não envia a mim. Porque eu não sei o que falar, eu não sei o que fazer. Ele diz, não, mas não te preocupa, o que tu vai fazer, o que tu vai falar, não vai ser você que vai falar. Eu vou colocar Arão do seu lado, para que te ajude. Então entenda, Deus está sempre colocando alguém do seu lado, para que lhe ajude. Ai, pastor, mas está tão difícil, eu não tenho uma palavra de ânimo, uma palavra que me motive. A nossa motivação é Deus. A palavra está viva todos os dias se nós queremos ler ela. Nós queremos muitas vezes alguém, nós não queremos um apoio, nós queremos muitas vezes a bajulação. Que alguém esteja no nosso lado, passando a mão na nossa cabeça, dizendo continua assim, continua dessa forma. Não. Ele está nos chamando à realidade, para que quando Ele venha nós não ficamos. Nós subimos com Ele. Não adianta nós batalhar aqui na terra, viver falando de Deus e perder até a nossa própria alma. Então eu te convido, não queira apenas alguém passando a mão na sua cabeça, mas queira alguém do seu lado que vai passar a mão na sua cabeça quando for necessário, que vai passar a mão na sua cabeça quando for a hora de passar, mas quando tiver que te chamar, quando tiver que te confrontar com a palavra de Deus, entenda que é Deus que quer mudar algo em sua vida. Entenda que é Deus que quer mudar a circunstância. Então a quarta coisa, a quarta tópico, ou quarta etapa, é que Ele nos perdoa. O seu perdão é nos dado. Ah, pastor, eu não vou lá na igreja porque esse mês eu fiz tal coisa. Não vamos arrumar desculpa para nos afastar de Deus. Não vamos arrumar desculpa porque está difícil, porque tem que estar um distanciamento, que tem que ter tal coisa. Não vamos botar empecilho naquilo que Deus quer que nós façamos. Vamos entender que nós somos pessoas que necessitamos de oração. Há uma necessidade de nós intercedermos por nossos irmãos. Há uma necessidade de nós adorarmos em todo o tempo. Há uma necessidade da igreja se lançar diante disso. Mateus, capítulo 6, versículo 12. Mateus 6, 12. A palavra de Deus nos diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Versículo 14 diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco vosso Deus vos perdoará as vossas ofensas. Da mesma maneira que nós queremos que Deus faça com nós, mesma maneira que nós clamamos e falamos: Senhor, eu preciso do teu perdão, eu preciso que o Senhor me perdoe aquilo que eu falei, aquilo que eu fiz. Deus, Ele quer que nós perdoemos os nossos irmãos. Ah, mas foi Ele, a pastora Natália falou sobre isso domingo. Ah, mas foi Ele que errou comigo, pastor. Foi Ele que me atingiu, que me feriu. E nós dizemos que amamos o nosso Deus, que falamos o nosso Deus, que temos uma intimidade com o nosso Deus, que não vemos. E o irmão que está do nosso lado, que nós vimos, nós não queremos perdoar. Então será que realmente a gente está com Deus? Será que Deus realmente, nós temos essa convicção que Ele já nos perdoou? A Bíblia diz assim que Ele nos perdoa. Então não deixe nada te atingir, não deixe nada deixar de você se aproximar, extrair de Deus aquilo que é necessário para a sua vida. Entenda que aquilo que você precisa está em Deus. Aquilo que é necessário para a sua vida está em Deus. A última coisa para nós orarmos, para não nos prolongar muito, que é a nossa noite de oração, a quinta e última coisa, profetiza. No versículo 17 e 18 diz assim: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Então esse homem que nós vamos falar, Elias, ele
passava pelas mesmas coisas que talvez hoje nós estamos passando, que nós estamos falando aqui, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Desculpa. Então, amados, entenda que quando nós, lá sobre aquele vale que estava seco, foi algo que representava o povo de Israel, representava aquilo que estava acontecendo com o povo. Talvez nós estamos aqui hoje falando tudo o que está acontecendo. Eu estou passando por isso. Mas será que nós esquecemos de lembrar o que nós já passamos com Deus? Eu sempre digo, a gente passa por luta, por batalha, muitas vezes por algumas circunstâncias que às vezes faz nós olhar um pouquinho para o lado, mas não permanecer. Às vezes faz a gente olhar, mas a gente olha para trás. Eu sempre digo, eu posso até falhar, eu falho, erro, peco, não busco talvez Deus como eu deveria buscar, mas eu sempre digo, não tem volta. Não tem para onde nós irmos mais, não tem aonde nós, que nem a palavra de Deus diz, para onde nós iremos. Pedro diz, para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida, se só Ele tem as palavras de vida para nós, para onde nós iremos? Não tem outra maneira. Que nem eu disse no culto esses dias, por que o avião ele decola e recolhe as rodas? Para que depois que ele começar a voar, não tem como ele voltar, é dali para frente. Ele não tem retrovisor para olhar para trás. Não adianta. Nós temos que entender que depois que nós comecemos essa caminhada com o Senhor, nós comecemos a caminhar com o Pai, é dali para frente. Nós temos que entender que nada vai mudar. Nada, nós entramos na sua presença, nós conhecemos Ele. Amém que nós conhecemos, amém que nós temos essa oportunidade de conhecermos. Então vamos aproveitar que nós conhecemos Ele e viver mais com Ele. Porque a Bíblia, a Bíblia diz que não tem sombra de variação, então tudo aquilo que Ele disse, que Ele declarou, que homens viveram, homens tiveram experiências. Elias aqui profetizou sobre as palavras dele, sobre as minhas palavras, eu declaro que não vai chover. Por quê? Porque ele tinha intimidade com o Senhor. Ele era um homem que fazia aquilo que o Senhor estava falando. Então vamos entender, se nós ouvirmos a Ele, nós vamos ter revelação do amanhã. Entenda que nós podemos caminhar sempre na frente. Deus não quer que nós venhamos estar atrás de Satanás, e sim na frente. Quem é atrasado é o diabo. Nós somos profetas de Deus, nós somos homens de revelação, que estamos lendo as Escrituras e sabendo o que Deus pode preparar para o amanhã. Então eu te convido nessa noite a nós entrarmos aqui em um momento de oração. Talvez se você precisa de algo especial, coloque o seu nome aí nos comentários, peça que depois que nós terminarmos nós vamos estar lendo e olhando isso, mas esse momento agora eu falo para você entrar na presença de Deus, para você se aprofundar, entrar no rio de Deus, porque Ele tem um rio que flui, Ele tem algo que Ele quer fluir sobre a sua vida, para que você entenda que Ele é Deus, para que você entenda que Ele é Senhor. Eu te convido nessa noite a nós orarmos. Nós vamos orar, vamos erguer um clamor de oração. E como Deus faz me lembrar agora, como nós falamos naquela hora, no momento que a gente estiver orando por enfermidade, por cura, coloca a mão na sua enfermidade. Coloca a mão lá onde que você tanto é atingido. Para que você seja, talvez, Deus permita que você seja curado nessa noite. Não perca a esperança. Não perca a esperança em Deus. Não perca a esperança no Senhor. Nunca pare de lutar por aquilo que você sonha. Nunca pare de lutar. Tenha fé, tenha perseverança.
Tenha esperança em Deus que Ele pode mudar toda e qualquer circunstância. Entenda nisso. Convido você a nós orarmos nessa noite. Eu convido a você a colocar a mão sobre a sua enfermidade. Se possível, eu não vou sair daqui porque fica chato, mas eu não vou sair da frente do celular, mas se possível você dobrar o seu joelho e apenas com a voz do celular nós orarmos juntos. Orarmos juntos, ou não, se você não tem condições de se ajoelhar, se você não tem condições de se lançar diante de Deus, apenas feche os teus olhos, apenas se desligue. Ah, pastor, eu estou com visita aqui. Mas que a visita entenda que a situação que você passa, que as pessoas que estão ao seu redor entendam que nesse momento é o momento de você extrair algo de Deus. Se é o teu amigo te entende. Se é o teu amigo, ele vai entender que você precisa da intervenção de Deus. Se é o teu marido, ele tem que entender que tem coisas que ele não vai poder te ajudar, a não ser o nosso Deus. Entenda isso nessa noite. Leia o capítulo 5 de Tiago. Entenda, a partir do versículo 12 até o versículo 20, você vai ver as promessas, as realizações que Deus faz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que você possa sentir na sua casa a presença de Deus inundando você. É dia de nós nos abraçarmos, não fisicamente, mas espiritualmente. De nós darmos as mãos, não fisicamente, mas espiritualmente. Ah, pastor, mas está difícil, mas nós temos um Deus que pode mudar a nossa história. Nós temos um Senhor que muda situações, que mudou a situação de Jó, que tirou José da cadeia e botou como governador, que fez Elias vencer todos os profetas, que fez todos os homens da Bíblia vencer. Vamos ser José nesses dias, profetas, homens de revelação. Vamos ser como José, que vamos estar na cadeia e vamos estar revelando aquilo que Deus vai fazer. Passando por dificuldades, sendo atingido muitas vezes. Vai vir pessoas para querer te tirar da presença de Deus. Mas eu te digo que seja como José. Entenda que a cadeia, que a prisão, entenda que a prisão muitas vezes vai nos trazer realidade de Deus. E muitos vão ter que ir lá na cadeia, na prisão, aonde você está escondido, para que você fale aquilo que vai acontecer sobre a vida dela. Entenda isso, a realidade de Deus. Entenda que isso vai mudar. Deus está procurando homens como José, como Moisés, como Abraão, como Isaac, Jacó. Homens que tiveram histórias na Bíblia, que expressaram o nome dele. Vamos entender. Vamos ser como o apóstolo Paulo, atingido, perseguido e lutando, abrindo igreja, entendendo que a perseguição vai nos tornar mais forte. Pode vir alguém, pode vir quem for querer te atingir. Se levante e diga: ninguém pode afrontar o povo de Deus, como Davi disse. Quem é esse gigante para afrontar o povo de Deus? Esse circunciso? Quem é Satanás para colocar na sua mente que você não vai conseguir vencer? Quem é o mundo para dizer que você não vai passar essa batalha? Entenda. O povo estava olhando para o gigante, mas Davi estava vendo ele bem pequenininho, e sim Deus grande. Entenda, isso que você está passando é pequeno e Deus é grande. Isso que você está passando não se compara ao tamanho de Deus. Isso que talvez nós estamos passando hoje não se compara ao que nós vamos viver na eternidade com o Senhor. A Bíblia diz que Ele foi preparar um lugar. Então, que seja árduo muitas vezes. Que seja árduo, entenda isso. Que seja árduo muitas vezes, mas que nós chegamos nesse lugar preparado por Deus.
Pode ser difícil. Estevão, um homem que estava sendo apedrejado, morto, um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo. A Bíblia menciona um diácono da Bíblia. Entenda, ele foi apedrejado e ele entendeu que as pedras não estavam apenas matando ele, sim, levando ele para perto de Deus. Sim, que estavam levando ele para ser íntimo do Pai. Sim, que estavam, a Bíblia declara que ele diz: eu vejo os céus abertos. Então, essas pedras que talvez estão lançando na sua vida hoje, prepare um alicerce na sua casa. Talvez vai ser difícil você pegar as pedras que estão te atingindo. Mas entenda que as pedras muitas vezes é necessário, que a enfermidade muitas vezes é necessário, que a perseguição muitas vezes é necessário, que talvez aquilo que você olha aos seus olhos seja ruim, mas é necessário para nós entendermos que Ele está cuidando de nós. Eu sei que Ele cuida da minha casa, eu sei que Ele cuida da pastora Nathalie, eu sei que Ele quer cuidar de cada um de vocês. Entenda isso, Deus é Deus. Ninguém vai mudar isso. Ninguém vai mudar quem Ele é. Ninguém vai mudar. Então, para de olhar. Talvez aos seus olhos o gigante é grande. Mas entenda que aquele que vai fazer você vencer o gigante é bem maior. Entenda. Convido você a orar nessa noite. Ore na sua casa e vamos orar. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos nessa noite, Senhor. Eu quero, Pai, em nome de Jesus, primeiramente dizer, Pai, que nós queremos ser intercessores, Pai, adoradores nesse tempo. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar as casas, Pai. Que o Senhor nessa noite venha nos alicerçar em Ti. Que nós vamos entender como diz essa palavra, Pai. Nós necessitamos chegar mais perto de Ti. A Tua palavra nos declara que aquele que Te conhece quer estar próximo de Ti, Pai. Eu te peço nessa noite, nos aproxime mais de Ti, Senhor. Nos aproxime mais da Tua graça, do Teu amor, Jesus, declarado sobre nós. Que nós possamos Te amar, Pai, porque o Senhor nos amou primeiro. Que nós possamos Te buscar, Pai, porque o Senhor nos resgatou primeiro, Jesus. Eu te peço nessa noite, Pai, cada irmã que se encontra em casa, Pai, que seja tomado, Jesus, pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor possa, Pai, abençoá-la cada um, que o Senhor possa mover algo. Talvez eles estão olhando nessa noite para o gigante, talvez eles estão olhando nessa noite, Pai, para a circunstância que estão passando, mas o Senhor nos declara, Pai, o Senhor nos declara que o Senhor é maior, que o Senhor vai nos fazer vencer, que o Senhor vai nos carregar no deserto, que o Senhor não vai nos tirar do deserto, e sim vai fazer passar nós junto com o Senhor pelo deserto, Pai. Nos dê força nessa noite, Pai, nos dê sabedoria, Pai, nos dê direção, Jesus, para enfrentar todas as batalhas, toda luta, Pai, que vier sobre nós, que nós vamos entender que é apenas um obstáculo para nós chegarmos mais perto de Ti, Pai. Faça de nós como José, Jesus. Faça de nós como homens que foram perseguidos, mas venceram, Jesus. Eu peço, Pai, que todos aqueles que estão sendo atingidos nesses dias, que possam vencer junto com o Senhor, Pai. Cada um que estava sendo perseguido, Pai. Talvez tenha alguém angustiado nessa noite. Que o Senhor tire toda a dor, toda a angústia, Pai. Nesse momento nós vamos fazer como diz a Tua palavra, Senhor. Nós vamos colocar nossa mão sobre a enfermidade, Jesus. E repreendemos em nome do Senhor toda a enfermidade, Pai, toda a dor, tudo aquilo que tem atingido talvez as pessoas nesse dia. Eu quero orar pela irmã Marcelete, Pai, que o Senhor venha curar a vida dela, que o Senhor tire dela nessa noite, Pai, toda a dor, Pai, e que ela possa testemunhar, Pai, que ela possa ser testemunho vivo da Sua palavra. Eu oro pela irmã Tânia também, Pai, pelo irmão Toledo lá de Santa Maria. Tira, Pai, toda a dor, toda a enfermidade que possa atingir os Teus filhos, que eles possam entender, Pai, que esse tempo é para eles se aproximar mais de Ti, Senhor. Ter um tempo mais real com o Senhor. Eu oro pelo meu pai lá em Santa Maria, Pai.
Em nome de Jesus, Senhor, oro pelo meu pai, cura ele, tira toda a enfermidade, tira toda a situação que ele possa estar passando, Pai. Que ele entenda que o Senhor é Deus, que o Senhor é médico. Carabaço e cantará. Que o Senhor sim pode mudar, Jesus, toda e qualquer situação, Senhor. Eu oro por cada pessoa que está assistindo esta live, Pai, que possa ser abençoado nessa noite. Se tem alguém enfermo, Pai, nessa noite, que está assistindo essa live, Senhor, que eles possam ter um encontro em Ti, que eles possam entender que se eles crer, tiver fé, Jesus, tiver esperança no Senhor, o Senhor pode entrar nessa noite com providência e mudar toda a situação, e pode mudar toda a enfermidade, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos todas as pessoas doentes, Pai, que sejam curadas. Todas as pessoas, Pai, que possam estar passando por alguma dificuldade nessa noite, possam ser curadas pelo Senhor, possam ser encontrados por Ti, Jesus. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Cura o enfermo, Pai. Dê força para o cansado, Jesus. Dê mantimento para o necessitado, Jesus. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Que os céus possam ser abertos sobre essas pessoas. Em nome de Jesus, Pai. Nós Te adoramos, Senhor, em todo o tempo. Cura, Pai, tira toda a dor, Jesus, deste povo. Toda a ansiedade, Pai, toda a tribulação. Como o Senhor falou com nós nessa noite, Pai, que nós estejamos calma. Que nós venhamos estar em Ti todo o tempo. Que nós venhamos entrar no nosso quarto, no nosso aposento. Fechar a porta e ouvir o que o Senhor quer fazer. Nós oramos, Pai, nessa noite. Que nós vamos interceder, Pai, por toda a nação brasileira. Todas as pessoas que estão sendo atingidas. Nós sabemos que tem milhões de pessoas que estão doentes nesse momento. Mas nós sabemos que apenas num estralo de dedo o Senhor pode curar todas elas, Pai. O Senhor pode curar todas elas. Então nós oramos, Pai, por todo enfermo. Que a nação brasileira seja alcançada. Que nós devemos entender que nós devemos ter calma, Pai. Que nós estejamos calma, Pai. Que todos os pastores venham ter calma. Que toda a liderança venha ter calma, Pai. Que o nosso presidente venha ter calma, Senhor. Que o nosso governador venha ter calma. Que o nosso prefeito aqui de Farroupilha venha ter calma, Jesus, na decisão. Nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que todos venham ter calma, Jesus, e pedir a Tua direção nesses dias. Que todos nós venham ter calma, Pai, e buscar em Ti a sabedoria, a direção. Nós oramos, Pai, pela igreja aqui de Farroupilha. Que ao domingo, Pai, as pessoas possam entender que nós estamos aqui. O Senhor permitiu mais uma vez, deu mais uma chance de reunirmos novamente. Que eles venham entender que nós temos que estar aqui para cultuar o Teu nome, louvar a Tua presença. Eu oro por cada membro dessa igreja aqui de Farroupilha. Eu oro por cada pessoa que coopera na Tua obra, Pai. Nós oramos por cada igreja aqui de Farroupilha, por todos os pastores de Farroupilha, que todos sejam alcançados, que todos sejam, Pai, realmente calmos diante de Ti. O Senhor nos pede calma nessa noite. Nós vamos calmar, Pai, que nós vamos ter a direção certa que vem do Senhor. Nós oramos nessa noite, Pai, e Te pedimos, alcança cada família, Senhor. Cada um, Jesus, em todas as áreas, Pai. Espiritual, Jesus. Que a sua família venha ter calma. Que dentro dos lares venha ter calma, Jesus. Nós intercedemos, Pai, por cada missionário que estão aí trabalhando, Pai, que estão levando a Tua palavra, mesmo em meio à enfermidade. Protege eles, Jesus. Esconde eles, Pai. Esconde eles no Teu esconderijo. Que nenhuma enfermidade venha tocar neles, que nada venha atingir a vida deles, Pai. Assim nós oramos por todas as demais igrejas, Pai. Que aqui em Farroupilha, Pai, nós possamos fazer a Tua vontade, Senhor. Nós estamos aqui como mais uma igreja, Pai, em Farroupilha. Que nós possamos não apenas ser igreja a templo, mas sim ser a igreja em movimento, uma igreja que vai falar da Tua cura, dos Teus milagres, Pai. Assim eu oro nessa noite, Pai, agradeço pela Tua palavra, agradeço por aquilo que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. Te agradeço por poder compartilhar, Pai, a Tua palavra com aqueles que estavam aqui disponíveis, escutando a Tua voz, Pai.
Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amados? Queria apenas lembrar você, queria dizer que Deus possa ter abençoado a sua vida nessa noite com essa palavra. Leia Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 12 até o versículo 20, para você entender isso que nós compartilhamos nessa noite. Como nós colocamos aqui 5 passos. Primeira coisa, ter calma, alegria, a cura, o perdão de Deus e temos que profetizar. Amém? 5 coisas para você guardar no seu coração e essa passagem bíblica. Que Deus possa ter abençoado, que Deus possa ter me usado para edificar algo em sua vida. Amém? Deus abençoe cada um. Um aviso que eu queria deixar para vocês, para o pessoal aqui de Farroupilha, para aqueles que congregam aqui na igreja Missionário Tempo Farol, na rua Teodoro Portolã 419. Na quinta-feira, vai voltar, nós vamos ter a nossa célula, na quinta-feira às 20 horas, e no domingo nós vamos estar cultuando a Deus. Cultuando a Deus aqui na igreja. Vamos estar todo presencial aqui, as pessoas que puderem vir. Nós vamos estar avisando os irmãos e vamos estar fazendo culto online também. Então eu te peço, no domingo e na quinta-feira você venha. Ah, pastor, é apenas a célula, 1 hora, 1h30, mas venha. Venha ficar em comunhão com os irmãos, venha com máscara. Nós temos aqui disponível álcool gel. Nós vamos estar junto, conversando, compartilhando algo de Deus. Isso vai fazer bem para a sua vida. Amém? E domingo às 7 horas. Culto aqui na igreja, presencial e online. Amém, amados? Que Deus possa abençoar a sua vida. Aproveitem. Isso é muito sério. Aproveite que mais uma vez Deus está permitindo nós cultuarmos. Juntos, unidos. Adorando, aplaudindo, exaltando, glorificando. Então você é o nosso convidado especial. Amém? Que Deus possa ter abençoado a sua vida e a sua casa. Um abraço em nome de Jesus. Deus abençoe a cada um. Amém.